Olá! Neste vídeo você vai ver vários exemplos de conversão à forma canônica de EDPs de segunda ordem lineares, hiperbólicas, elípticas e parabólicas. Vamos usar como exemplo esta equação. Nela temos termos de segunda ordem somente, estes dois termos em derivadas puras e este termo em derivadas cruzadas. Podemos definir A como sendo igual a 1, B como sendo igual a menos 4, C como sendo igual a 3. O discriminante D é B2 menos 4AC, que vale 4. O discriminante é maior do que zero, portanto temos uma equação hiperbólica. Com isso, podemos gerar estas EDOs. Substituindo os valores de B, D e A, obtemos isso aqui, e daqui, na verdade, temos duas possibilidades. Esta daqui e esta outra. Vamos examinar a primeira possibilidade. Derivada de y em relação a x igual a menos 1. É uma equação de variáveis separáveis, que na forma diferencial assume esta forma. Integrando, então, obtemos isso aqui, e vamos usar α como constante arbitrária dessa expressão. Efetuando a integral, obtemos esta expressão, que podemos resolver para α. Portanto, o nosso α equivale a x mais y. Olhando agora para outra possibilidade para a EDO, separando as variáveis, obtemos isso aqui. Integrando, obtemos esta expressão. Nesta expressão, você usa beta como constante arbitrária. Ela resulta nesta expressão, que resolvida para beta, fornece essa transformação. Temos aí, portanto, α e beta, em termos das variáveis antigas, x e y. Se tudo estiver correto, esta é a transformação de variáveis que vai nos levar a uma forma canônica daquela equação original. Vamos verificar isso a seguir. Vou deixar aqui do lado a transformação α e beta em termos de x e y. Considerando-o como função de α e beta, a sua diferencial tem esta estrutura. Porém, como α é esta função de x e y, sua diferencial, em termos de dx e dy, é esta aqui. E beta possui essa diferencial em termos de dx e dy. Substituindo, então, essas expressões de dα e dβ na expressão para du, temos isto aqui e isto aqui, eliminando dα e dβ da expressão e traduzindo tudo em termos de dx e dy. Coletando os termos em dx e dy, obtemos isto aqui e isto aqui. Isso significa o seguinte: du escrito em termos de dx e dy, este primeiro coeficiente aqui, corresponde à derivada de u em relação a x. E este segundo coeficiente corresponde à derivada de u em relação a y. Vamos calcular o xx, que corresponde à derivada em relação a x de ux. Temos a expressão do ux aqui do lado. Usando a linearidade da derivada, podemos escrever isto assim: a derivada de uma combinação linear é a combinação linear de derivadas. A derivada de uα em relação a x, usando esta regra aqui. A derivada de ubeta em relação a x, usando esta regra aqui de novo. Daí resultam então estes quatro termos. Porém, o α-beta e o beta-alfa são a mesma coisa. Logo, obtemos esta expressão aqui para o xx em termos de o α-alfa, o α-beta e o beta-beta. Vou anotar aqui do lado a expressão de o xx. Vamos a seguir calcular o xy, que pode ser escrito assim: a derivada de u em relação a x, derivada em relação a y. Temos a expressão de ux, vamos usar ela aqui. E em seguida, usando a linearidade da derivada, podemos escrever isso aqui. Usando a regra de derivação para y, podemos escrever a derivada de u alfa desta forma e a derivada de u beta desta forma. Obtemos, portanto, esta expressão. Mas, novamente, o α-beta é igual a u beta-alfa. Portanto, obtemos este resultado. O xy expresso em termos de u α-alfa, u α-beta e u beta-beta.
Vou anotar a expressão de uxy aqui ao lado. Vou calcular agora o y, que pode ser escrito assim. Temos a expressão de uy. Portanto, podemos escrever assim. Mais uma vez, da linearidade da derivada, podemos escrever. E novamente, da regra de derivação de y, podemos escrever o seguinte. O alfa derivado em relação a y corresponde a isso aqui. O beta derivado em relação a y, a isso aqui. Isto resulta, portanto, nesta expressão. Novamente, o alfa beta e o beta alfa são a mesma coisa. Logo, podemos escrever isto aqui. Esta é a expressão, então, do y em termos de u alfa alfa, u alfa beta e u beta beta. Temos, então, todas as informações de que precisamos. O xx, o xy e o yy em termos de u alfa alfa, u alfa beta e u beta beta. Vamos levar agora essas informações na nossa equação diferencial parcial. Temos ali o xx, escrito dessa forma, nas nossas variáveis. Menos 4 uxy, 3 uy, igual a 0. Coletando os termos em u alfa alfa, temos isso aqui. Coletando os termos em u alfa beta, temos isso aqui. E os termos em u beta beta, temos isso aqui. Esse coeficiente é nulo. Esse coeficiente também. Resta, portanto, esta expressão, ou simplificando, temos isto daqui. Então, de fato, esta transformação de variáveis nos leva da equação original hiperbólica à forma canônica das hiperbólicas, no caso, o alfa beta igual a 0. Considere agora este exemplo. Essa equação agora possui os termos de segunda ordem, tanto em derivadas puras quanto em derivada cruzada, e também um termo de primeira ordem. Em relação aos termos de segunda ordem, temos A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. O discriminante, B2 menos 4AC, vale 0. Trata-se, portanto, de uma equação parabólica. Podemos pensar do mesmo jeito que no caso hiperbólico, com EDOs desta forma. Porém, D igual a 0, ou seja, na verdade, não temos duas opções, mas somente uma opção, B sobre 2A. E no caso, é igual a 1. Separando as variáveis, obtemos esta expressão e integrando, obtemos isso aqui. Vou chamar de alfa, a constante arbitrária dessa expressão. Isso nos leva a essa expressão. E isolando o alfa, obtemos isso aqui. O beta é arbitrário, desde que a transformação seja inversível. Podemos escolher, por exemplo, beta igual a x. Vamos agora então verificar que realmente essa transformação de variáveis nos leva a uma equação parabólica na forma canônica. Começando com a expressão do du, considerado como uma função de alfa e beta. A de sua diferencial tem essa estrutura. Porém, o d-alfa, sendo função de x e y desta forma, a sua diferencial desta forma, e o d-beta, por sua vez, é desta forma. Utilizando, então, a expressão dessas diferenciais na expressão do du, obtemos esta expressão. E a seguir, coletando os termos em dx e dy, obtemos esta expressão. Porém, u, visto como função de x e y, a sua diferencial deve ter esta forma. Logo, podemos identificar o x como o beta menos o alfa e o y como o alfa, através da identificação destes coeficientes. Com estas regras para a transformação das derivadas de primeira ordem, vamos então às derivadas de segunda ordem. Começando por uxx, ela equivale a derivada em relação a x de u de x.
temos a expressão de u de x. Utilizando a linearidade da derivada, obtemos esta expressão. O primeiro termo, o beta de x, utilizando a regra de transformação da derivada em relação a x. A derivada de u beta pode ser escrita assim. Por sua vez, a derivada de u alfa em relação a x pode ser escrita assim. Esta expressão equivale a esta expressão. Porém, o alfa beta é igual a u beta alfa. Portanto, ela pode ser reescrita como esta expressão. Vamos agora a uxy. Ela pode ser escrita como a derivada em relação a y de ux. Temos a expressão de ux. E agora usamos a linearidade. A regra de transformação da derivada em relação a y podemos escrever, que nos leva a esta expressão. E por último, vamos ao cálculo do uy, que corresponde à derivada de uy em relação a y. Temos a expressão de uy e temos a regra de transformação da derivada em relação a y. Corresponde a isto aqui, que é simplesmente isso aqui. Vamos então agora juntar essas informações sobre como as derivadas se transformam. Temos ali na equação o termo uxx, que equivale a isto aqui. Próximo termo, 2 vezes uxy, que equivale a isso aqui. O termo seguinte, uy, equivalente a este aqui. E do outro lado da equação, o x, que equivale a isto aqui. Coletando os termos em u beta beta, u alfa beta e u alfa alfa, e o lado direito da equação permanece nessa forma. No entanto, este coeficiente é nulo, este coeficiente também é nulo. Sobra, portanto, esta expressão. Temos aí, então, a equação parabólica na sua forma canônica. Vamos a este exemplo. Nesta equação temos termos de segunda ordem e também temos termos de primeira ordem. Identificamos nela os seguintes coeficientes: a igual a 1, b igual a 4 e c igual a 5. O discriminante b2 menos 4ac é igual a menos 4. O discriminante, portanto, é negativo. Temos aí uma equação elíptica. Nossas EDOs, então, para a identificação das novas variáveis seriam da forma que, no nosso caso, fornece isso aqui. Teríamos aqui duas alternativas. Em princípio, essa e essa aqui. No entanto, você precisa usar somente uma delas. Eu vou escolher essa daqui. A partir desta EDO, então, temos separando as variáveis e integrando. Vou usar uma constante arbitrária complexa, da forma alfa mais i beta. Isolando alfa mais i beta, obtemos: compare a seguir parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Obtemos então as seguintes expressões para alfa e beta. Alfa é a parte real e beta a parte imaginária. Temos aí a nossa transformação de variáveis. Veja o que aconteceria se tivéssemos optado pela outra equação, a conjugada complexa daquela que escolhemos. A troca de sinais está aí indicada em verde. A única diferença seria no sinal da variável beta, mas isto não vai fazer a menor diferença para o resultado final. Então nós podemos considerar com segurança somente uma das equações e desprezar a conjugada complexa. Uma observação que eu acho que cabe aqui é a seguinte: essas novas variáveis alfa e beta, elas não são univocamente determinadas, ou seja, não existe uma única transformação que sirva para levar a nossa equação à sua forma canônica. Isso porque não existe uma única forma de se inserir a constante arbitrária na solução da equação diferencial. Aqui eu escrevi essa constante arbitrária como alfa mais i beta, mas poderia escrevê-la como alfa menos i beta, daria no mesmo.
Ou poderia ter escrito essa constante de uma outra forma mais complicada, exponencial de alfa mais i vezes exponencial de beta, por exemplo. A forma como você escreve a constante de integração, portanto, a sua nova variável, ela tem um certo grau de arbitrariedade. E essa observação vale não só para a equação elíptica, mas sim para todas as outras, hiperbólica e parabólica também. Vamos a seguir obter as regras de transformação das derivadas primeiras. Temos aí a diferencial de u, quando escrita em termos de alfa e beta, e tendo por base a transformação que obtivemos, diferencial de alfa e a diferencial de beta. Substituindo a diferencial de alfa e a diferencial de beta em du, obtemos a seguir, coletando os termos em dx e dy, obtemos isto aqui, o que nos permite então identificar o x como sendo este coeficiente e o y como sendo este outro coeficiente. Passamos então às derivadas de segunda ordem, começando por uxx. Ela pode ser escrita assim, porém temos a expressão do ux, usando a linearidade da derivada e usando a regra de transformação da derivada em relação a x, obtemos isto aqui para o alfa e isto aqui para o beta, o que equivale a... Porém, o alfa-beta e o beta-alfa são a mesma coisa. Portanto, essa expressão se simplifica dessa forma. Vamos a seguir tratar então da derivada uxy. Ela pode ser escrita assim. Temos a expressão de ux. Usando a linearidade da derivada, escrevemos assim. Usando a regra de transformação da derivada em relação a y, obtemos isso aqui, que equivale a isto daqui. Temos, portanto, essa expressão para uxy. Vamos agora a uy. Pode ser escrita assim, mas como temos a expressão do y, ela pode ser escrita assim. E da própria regra de transformação da derivada em relação a y, nós temos isso aqui. Ou seja, essa derivada equivale a u alfa-alfa. Vamos a seguir, então, juntar essas informações que temos aqui. Temos uxx mais 4uxy mais 5uy. Isso é igual a 1 menos uy. Temos, portanto, estes termos. Coletando os termos em u alfa-alfa, os termos em u alfa-beta e o termo em u beta-beta e os demais termos. Após as simplificações, o termo em u alfa-beta é nulo, obtemos este resultado, a equação elíptica na sua forma canônica. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.